dia 19 de maio de 2016, a manhã de uma família tipicamente americana começava normalmente, com café, donuts e muita conversa. Naquela manhã, Ginny e o seu neto Logan conversaram bastante e ele parecia bem ansioso. Antes dos dois saírem para o trabalho, o Logan disse para a avó que tinha tido uma epifania durante a madrugada e que contaria tudo para ela assim que ele chegasse do trabalho naquela noite. O que ela não sabia é que aquela seria a última conversa que ela teria com seu neto. No dia 20, a polícia recebeu vários telefonemas de pessoas dizendo terem encontrado um carro abandonado no meio da estrada. Chegando lá, eles descobriram que o carro pertencia ao Logan. Mas o que eles nunca conseguiram descobrir foi o que aconteceu para o Logan ter desaparecido misteriosamente e nunca ter sido encontrado. Olá, curiosos e curiosas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Isa e de segunda a sexta eu me sento exatamente neste lugar e te conto casos criminais reais e histórias misteriosas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, nem que seja um emoji só pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te indicar mais vídeos como este. E fica comigo até o final do vídeo porque tem muita gente me pedindo nos comentários pra eu fazer vídeos sobre desaparecimentos. Então eu quero muito saber sua opinião sobre esse caso, combinado? Então, sem mais enrolações, bora pra história de hoje. O Logan nasceu no dia 27 de junho de 1996, em Washington, e foi criado pela sua avó materna, que se chama Ginny. A mãe do Logan se chama Hannah, e ela tem uma outra filha que se chama Chloe. A Hannah nunca teve um relacionamento sério com o pai do Logan, então ninguém sabe ao certo quem é ele, mas o que todo mundo sabe é que antes mesmo do Logan nascer, o pai dele já tinha se mudado de volta para a Arábia Saudita. Aos 25 anos, a Hannah decide se mudar para Seattle para poder estudar artes, e ela deixa seus dois filhos com sua mãe. O Logan era a estrela do time de futebol da escola dele e ele era um aluno exemplar. Todo mundo que o conhecia dizia que ele era muito carismático, que ele era muito engraçado e que ele se dava bem com absolutamente todo mundo. Quando o Logan entrou na adolescência, a avó dele conta que ele entrou em uma crise de identidade porque ele era o único garoto mestiço que ele conhecia que tinha crescido em um lar de pessoas brancas. Mas eu acredito que todo mundo na adolescência passou por alguma crise de identidade também, então eu acho isso completamente normal. Depois que o Logan concluiu o ensino médio em 2015, ele se matriculou na Universidade de Washington, que ficava aproximadamente 500 quilômetros de distância da casa dele, e ele frequentou a universidade por cerca de 1 ano e depois decidiu trancar sua matrícula e voltar para casa. Diferente do ensino médio, que ele era considerado um aluno modelo, na faculdade as coisas mudaram um pouco. O Logan começou a faltar bastante às aulas, ele frequentava todas as festas que ele era convidado, e por conta disso ele passou a tirar notas super baixas e também passou a experimentar todos os tipos de droga que aparecia na frente dele. Quando ele voltou pra casa da avó, a irmã dele tinha começado a namorar com um cara e ela tinha levado esse cara junto com os dois filhos dele pra morarem na casa deles, e isso incomodou muito o Logan. O namorado da Chloe já tinha um histórico de agressão, ele já tinha agredido uma ex-namorada em 2013 e isso era motivo suficiente pro Logan detestá-lo. Depois que ele deixou a faculdade, ele começou a fumar muita maconha e ficou um pouco perdido sobre o que ele faria da vida dele caso ele não voltasse pra universidade. A avó dele sabia que ele consumia maconha e ela tinha muito medo de que aquilo pudesse causar algum tipo de paranoia nele. Apesar do Logan não saber com exatidão o que ele faria da vida dele nos próximos anos, ele trabalhou temporariamente em alguns lugares, como uma lavanderia, e também chegou a trabalhar em uma fazenda da tia dele. Na manhã do dia 19 de maio de 2016, o Logan acordou, estava tomando café da manhã junto com sua avó, e eles estavam conversando enquanto eles se arrumavam para sair de casa e irem para o trabalho. A Ginny notou que o Logan estava um pouco mais ansioso que o normal e um pouco mais agitado que o normal, e ele disse a ela que ele tinha tido uma espécie de epifania durante a madrugada e que assim que ele chegasse em casa do trabalho à noite, ele contaria tudo a ela. Mas naquela noite, o Logan não voltou. A avó dele, obviamente, já estava bem preocupada, principalmente porque o Logan não era o tipo de pessoa que saía de casa sem avisar. Então ela decidiu rastrear o celular dele com o aplicativo que ela tinha no celular, e ela viu que a localização dele estava dando em uma rodovia que era exatamente o mesmo caminho da casa da avó para a casa da mãe dele. Então ela achou que talvez ele estivesse indo para a casa dela. Por conta disso, ela ficou menos preocupada e esperou até o próximo dia para poder ligar para a mãe dele e perguntar se ele estava bem. No outro dia, ela liga para a filha dela, pergunta se o
Logan estava bem e pergunta também quando ele voltaria para casa. E é exatamente nesse momento que ela descobre que o Logan nunca chegou na casa da mãe. Como era fim de semana e o departamento de polícia estava fechado, o que eu acho o maior absurdo do mundo, a avó do Logan deixou para fazer a queixa de desaparecimento na segunda-feira. No dia 23, segunda-feira de manhã, ela vai até a delegacia e faz um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento do Logan. E assim que ela começa a falar e dá o nome do neto dela, a polícia conta a ela que no dia 20, eles receberam algumas denúncias de algumas pessoas que estavam passando pela rodovia e avistaram um carro abandonado no acostamento, e que quando eles foram até o local, eles verificaram que o carro se tratava do carro do Logan. E o dia 20 tinha sido exatamente um dia depois daquele dia em que ele conversou com a avó dele, saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. A polícia disse para a avó do Logan que dentro do carro eles encontraram alguns pertences pessoais do Logan, como carteira, celular e cartão de débito, e que ao abrirem a carteira dele, eles encontraram todos os documentos do Logan, como identidade, carteira de habilitação e $25 em espécie. Quando o Logan desapareceu, ele tinha 19 anos, aproximadamente 1,83 m, estava usando camiseta branca, calças jeans, um casaco preto e um tênis da Nike. Pouco tempo depois do desaparecimento do Logan, várias pessoas foram até a delegacia para dizerem que elas também tinham visto o carro do Logan estacionado no acostamento da rodovia naquele dia 20. O tio do Logan, que era um xerife aposentado, ajudou a organizar várias buscas pelo sobrinho, e essas buscas aconteceram cerca de 3 quilômetros ao redor do local que o carro do Logan foi encontrado. E em junho de 2016, esse tio dele deu uma entrevista para televisão e disse que a área em que o carro do Logan tinha sido encontrado era uma área de densa vegetação, tinham várias árvores, e que além das buscas que ele organizou, ele também procurou sozinho pelo sobrinho, mas que em nenhuma das vezes ninguém obteve nenhuma resposta. Algum tempo depois, a família chegou a contratar um investigador particular, mas como eles tinham pouquíssimas informações, infelizmente as buscas também não deram em lugar nenhum. Como o veículo do Logan tinha sido apreendido e tinha sido levado para o estacionamento da polícia, ninguém fez nenhuma perícia dentro do carro, então todas as possíveis provas que talvez estivessem dentro do carro, naquele momento já tinham se tornado completamente inválidas. A polícia conseguiu rastrear através do celular do Logan os lugares que ele tinha passado naquele dia, e eles verificaram que o Logan estava dirigindo seu carro em direção ao sul do estado, e que do nada ele simplesmente deu meia volta e seguiu seu caminho até o norte do estado, e depois de um tempo ele acabou voltando até o ponto em que ele estacionou o carro dele no acostamento da rodovia. Além disso, a polícia também fez uma busca pela casa do Logan, e eles levaram o notebook dele para perícia para tentarem encontrar no histórico do computador dele alguma pista que levasse até o possível paradeiro do Logan, mas o notebook estava praticamente limpo e tinham pouquíssimas coisas por lá. No início da investigação, a polícia chegou a desconfiar do namorado da Chloe, principalmente depois que eles souberam que o Logan tinha algum atrito com ele, mas logo ele foi descartado como tendo alguma coisa a ver com o caso, porque ele acabou aceitando fazer o teste de polígrafo e foi aprovado. Por um tempo, a polícia chegou a desconfiar que talvez o desaparecimento do Logan tivesse alguma coisa a ver com o excesso de maconha que ele estava fumando. Eles acharam que talvez ele tivesse tido algum conflito com algum traficante da cidade, mas logo eles descartaram essa possibilidade. Além disso, eles também desconfiaram que talvez o Logan tivesse deixado o país e ido até a Arábia Saudita para poder encontrar o pai dele, mas isso também foi descartado porque eles encontraram os documentos do Logan no carro, então não fazia muito sentido ele ter deixado o país sem os documentos. Em 2017, surgiu uma nova testemunha. Uma mulher, após ter visto o caso do Logan na televisão, se recordou de ter visto o Logan na estrada estacionado e junto dele tinham mais 2 homens. Ela conseguiu se recordar desse fato porque ela lembra que quando ela foi, ela achou estranho, mas ela achou muito mais estranho quando ela voltou e passou pelo mesmo caminho e já era noite e ela viu que o carro ainda estava no mesmo lugar, só que o capô do carro estava levantado e já não tinha mais ninguém por ali. Essa mulher conseguiu fazer uma descrição completa desses homens e, segundo ela, eles eram altos, loiros e bem magros. Só que assim, né, gente? Ela descreveu praticamente metade da população daqui dos Estados Unidos. Mas enfim, com essa descrição, a polícia conseguiu fazer um retrato falado desses homens e divulgou na mídia e pediu para que, se alguém conhecesse, fosse até a polícia para que ajudassem a encontrar o Logan, mas infelizmente não apareceu ninguém. A família do Logan divulgou incessantemente o caso na internet. Eles chegaram a criar um grupo no Facebook e também criaram uma página no Instagram dedicada ao caso. E além disso, eles oferecem até hoje o valor de $15 mil caso
alguém tenha alguma informação que os leve até o paradeiro do Logan. Ano passado, em 2023, eles divulgaram uma foto com uma projeção de idade do Logan. E caso ele estivesse vivo, hoje o Logan teria 28 anos. Como sempre, todo caso de desaparecimento sem solução gera várias teorias da conspiração e esse caso não é diferente. Algumas pessoas da própria família do Logan acreditam que ele saiu de casa voluntariamente e que decidiu começar uma vida nova em outro lugar sem avisar pra absolutamente ninguém. E essas pessoas acreditam nisso porque nos últimos tempos ele andava tentando descobrir o que ele queria fazer da vida dele. E elas acreditam que talvez ele tenha feito isso pra ganhar uma espécie de autonomia que ele não tinha dentro da casa dele. Outras pessoas acreditam que o desaparecimento dele está ligado ao excesso de maconha que ele estava consumindo. E apesar da polícia ter descartado qualquer hipótese dele ter se envolvido com algum traficante e ter acabado perdendo sua vida, essas pessoas ainda acreditam que talvez ele tenha sim se envolvido com algum traficante. E outras acreditam que talvez ele tenha sofrido uma espécie de overdose em algum lugar e tenha acabado falecendo. Só que honestamente eu nunca vi ninguém morrendo de overdose por conta de maconha, então pra mim essa conta não fecha. Tem gente que acredita que talvez ele tenha sofrido um colapso mental paranoico e tenha tirado a sua própria vida. E já a polícia acredita que talvez o Logan tenha sido vítima de uma tentativa de roubo que acabou dando errado e que ele tenha perdido sua vida dessa maneira. Mas o tio do Logan, o xerife aposentado, ele acredita que o namorado da irmã dele tem alguma coisa a ver com esse caso, mesmo a polícia tendo descartado essa hipótese porque ele foi aprovado no teste de polígrafo. Mas e aí, me conta, você já conhecia essa história? Eu já disse aqui e eu vou repetir. Eu sou completamente obcecada por histórias de desaparecimento sem solução, e essa história é um dos casos que mais me intrigaram até hoje. Pra mim, ainda é muito curioso como alguém pode desaparecer assim, sem deixar rastros nenhum, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita tecnologia e muitas câmeras espalhadas por aí. Mas deixa aqui nos comentários a sua teoria e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!